Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatos de Mateus, glória a Deus, está no capítulo 5, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Mateus, irmãos, é o primeiro livro dos Evangelhos, do Novo Testamento, é o primeiro livro que fica o livro do apóstolo, o discípulo na época, depois apóstolo Mateus. Glória a Deus. Eu vou acompanhar aqui também com uma outra biblinha aqui, que é uma tradução um pouco melhor, mas os irmãos podem abrir. Diz o texto da palavra: o sermão da montanha, as beatitudes ou as bem-aventuranças. Algumas bíblias são traduzidas como as beatitudes ou então as bem-aventuranças. Glória ao nome do Senhor. Lemos então a palavra de Deus com a guia do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bendito Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que o cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será o réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem, apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que
De maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem por céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhes emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz o que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Criador, que nos manda esta palavra, irmãos. Bendito seja Deus. Irmãos, aqui está diante de nós, mais uma vez, mais uma noite, como o Senhor tem sempre feito, mandando a sua palavra, glória a Deus. E a palavra, irmãos, que o Senhor nos manda, bendito seja o nome do Criador, é sempre, irmãos, com o intuito de nos admoestar, de nos ensinar, de nos, aleluia, de nos discipular, glória ao nome do Senhor. Mas a palavra também, irmãos, de Deus, ela tem também um outro propósito, que é também, irmãos, de nos confrontar, bendito seja o nome do Criador. Se pegarmos os evangelhos, irmãos, de Mateus, Marcos, João, Lucas, sempre nós vamos ver que em todos os livros, todos os capítulos, o Senhor Jesus está ensinando, admoestando, ou seja, discipulando os seus discípulos e a multidão que o seguiam também. Glória ao nome do Senhor. Mas também a palavra, irmãos, muitas das vezes pregada pelo Senhor Jesus, os ensinamentos também, aleluia, confrontavam a multidão. E este dia, irmãos, aleluia, em que nós aqui temos como título a palavra, o Sermão da Montanha, glória a Deus, as bem-aventuranças, bendito é o nome do Criador. Também o Senhor Jesus, aleluia, tinha a intenção de ensinar, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor trazer para os seus discípulos e para toda a multidão que seguiu, como diz aqui no primeiro versículo, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte,
E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, o Senhor Jesus escolheu algum lugar estratégico naquela montanha, glória ao nome do Senhor. Então assentou-se numa pedra, onde ele pudesse, aleluia, ficar ali sentado, onde todos pudessem ouvir e pudessem também ouvir, glória ao nome do Senhor. E o Senhor então começou, irmãos, aleluia, a trazer este sermão. Irmãos, desde quando nós começamos a ler o início, bendito Deus, do ministério do Senhor, aleluia, vimos lá os primeiros milagres, depois vimos o batismo do Senhor Jesus, depois nós vimos que ele foi tentado, e esse sermão, bendito Deus, aconteceu bem próximo, depois que ele foi tentado no deserto pelo diabo, aleluia, bendito o nome do Senhor. E depois Jesus também esteve, antes desse sermão, esteve na Galileia, aleluia, onde ele escolheu os primeiros discípulos. Meus irmãos, vejam que o Senhor Jesus trouxe, irmãos, um plano de salvação para toda a humanidade, glória ao nome do Senhor, e o Senhor não queria perder tempo, glória ao nome do Senhor. Por essa razão, irmãos, logo no início, depois desses acontecimentos, depois de ele ser tentado, logo ele foi para Galileia, escolheu os seus discípulos, e aí então, aleluia, ele marcou esse dia, que não sabemos a data, mas ele marcou aqui um dia, para que ele pudesse, irmãos, aleluia, fazer o sermão, glória ao nome do Senhor. E nós lemos aqui, irmãos, bendito Deus, que ele começou a abrir a boca, ensinando os discípulos e toda a multidão, e ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, aqui o Senhor não está dizendo isso para aquela multidão, e nesta noite ele também não está dizendo isso para nós. Nós não seremos bem-aventurados, nós não somos essa pessoa, irmão, que está aqui. Bendito é o nome do Senhor. Não é, irmãos, nós não somos bem-aventurados, e também não somos bem-aventurados porque, aleluia, choramos, glória ao nome do Criador. Mas, irmãos, aí pode ser que você esteja perguntando: mas como assim? O Senhor Jesus está dizendo: bem-aventurado é aquele que faz isso, bem-aventurado é aquele que faz aquilo. Mas, irmãos, aqui o Senhor Jesus, na verdade, estava trazendo, aleluia, para toda aquela multidão e para os seus discípulos também, como que é ser um cidadão do céu. Ele estava trazendo um padrão, bendito seja o nome do Criador. Olha, se você quiser, aleluia, me seguir, bendito seja o nome do Senhor, eu vou te apresentar como que é ser um cidadão do céu, irmãos. E ele começa a falar então: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bendito é o nome do Senhor. Então o caráter, irmãos, bendito Deus, e a missão do cidadão do reino dos céus é exatamente dessa forma como está aqui descrito. O Senhor foi, aleluia, falando nesse sermão, bendito Deus. Meus irmãos, Mateus capítulo 5 nos conduz ao início do maior sermão da montanha. Aqui, Cristo, na verdade, irmãos, ele não está apenas ensinando moralidade ou boas maneiras, bendito seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor está descrevendo o coração daquele que pertence ao seu reino. Glória ao nome do Senhor. Jesus revela, irmãos, quem realmente é o cristão, não segundo padrões humanos, mas segundo o padrão, aleluia, do próprio Deus, irmãos, bendito Deus. Como assim, irmãos? Como é que nós podemos, irmãos, chegar? Quem de nós, nesta noite, se nós tivéssemos aqui os irmãos presentes, mas os irmãos que estão na live, quem de nós podemos dizer que somos bem-aventurados, porque choramos e seremos consolados? Glória ao nome do Senhor. Quem de nós chora, irmãos? Esse choro que o Senhor fala aqui, não é um choro porque nós estamos enfermos, não é um choro porque nós estamos, bendito Deus, não é choro porque nós estamos desempregados, porque nós estamos passando necessidade, ou porque infelizmente morreu um ente querido nosso, um parente nosso morreu, então nós choramos de tristeza. Não é desse choro que o Senhor se refere. Glória ao nome do Senhor. Esse choro que o Senhor fala, irmão, não é qualquer choro. É o choro daquele que chora, irmão, bendito Deus, por causa do Evangelho. Aquele que quando vê o Senhor Jesus, bendito Deus, aleluia, bendito ser falado
por aí, de qualquer maneira, sendo levado a qualquer preço, a qualquer custo. A pessoa que tem, bendito Deus, amor ao evangelho, aquele que tem amor a Cristo, ele chora, irmãos, bendito Deus. Quando nós vemos alguma injustiça acontecendo na terra, irmão, bendito seja o nome do Senhor, e cujo nome do Senhor Jesus está sendo escandalizado, nós choramos. É esse tipo de choro que a palavra se refere, irmão, nesta noite. O Senhor está falando aqui, irmãos, bendito Deus, padrões, não de padrões humanos, mas padrões de caráter do próprio Deus. Enquanto o mundo valoriza a aparência, poder e autopromoção, Jesus aqui então no capítulo 5 de Mateus está apresentando, bendito é o nome do Senhor, um reino, irmãos, cujos cidadãos possuem um caráter completamente diferente. Por isso, irmãos, por esta razão, eu não posso ser considerado, bendito Deus, encaixado nesse texto do Sermão da Montanha. Você também não pode, bendito é o nome do Senhor, porque nós somos pobres de espírito, irmão. Nós somos, quem de nós que podemos falar, eu não sou pobre de espírito, eu tenho o Espírito Santo da graça em mim, eu sou uma boa pessoa, eu faço bem, eu levo cesta básica para o pobre, eu ajudo o necessitado, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu sou uma boa mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Estas obras, irmãos, é louvável, louvado seja o nome do Criador, mas estas obras, infelizmente, irmãos, tenho que te dizer que elas só vão, bendito Deus, te dar um galardão aqui na terra. Estas obras, irmãos, elas não louvam o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Estas obras não glorificam o nome do Senhor, bendito é o nome do Criador. Irmãos, continuando aqui, o que vamos encontrar no capítulo 5, não é um conjunto de sugestões, irmãos. Aqui o Senhor Jesus, ele não está sugerindo para nós como que deve ser uma pessoa que deseja ser cidadão no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui é uma descrição que o Espírito Santo faz dentro daqueles que foram alcançados por Cristo. E bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite o Senhor pergunta para nós, o pregador, para você que está escutando esta palavra, você já foi alcançado pelo Senhor Jesus? Você tem falado no nome do Senhor Jesus? Você tem falado do Evangelho de Cristo? Aonde você frequenta? Aonde você trabalha? Aonde você estuda? Bendito seja o nome do Criador. O Senhor te pergunta, você tem falado do Evangelho de Jesus Cristo? Você tem falado das grandezas do Senhor Jesus? Você tem falado da obra de Deus? Que obra de Deus? A parede, a igreja? Não, a obra de Deus, aquela que o Senhor Jesus fez na cruz, morreu, foi moído, bendito seja o nome do Senhor, para salvar a minha alma, para salvar a tua alma. Glória é o nome do Senhor. É disso que se trata o capítulo 5 de Mateus. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Aqui nós não podemos, sim, bendito seja Deus, chegar aqui e nos colocarmos, irmãos, dentro da palavra, como se fôssemos personagens, irmãos, como fazem por aí. Hoje você entrou aqui como fulano, como ciclano, como beltrano. Não, irmãos, aqui a palavra, o centro é Jesus Cristo, o centro de tudo é o Senhor Jesus, é o Evangelho da graça, aquele que morreu por nós na cruz. Bendito é o nome do Criador, bendito seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, irmãos, faz dentre aqueles que já aceitaram e que foram alcançados por Cristo. O Sermão da Montanha, então, ele não é uma escada para alcançar a salvação, irmãos. Bendito Deus, ele é um espelho que revela a transformação que Deus opera em nós através do seu Espírito. Glória ao nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que está escrito nas Escrituras, glória a Deus, toda vez que o Senhor Jesus alcança alguém com a salvação, aleluia, existe um processo a ser, aleluia, feito. O primeiro processo é o Senhor Jesus. A pessoa precisa querer ser salva, então ela aceita e confessa que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Aí é o primeiro passo, glória ao nome do Criador. Então o Senhor Jesus abraça a alma e logo, passando algum tempo, o Espírito Santo então entra no corpo da pessoa. É por isso que está escrito, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo entra, aleluia, na nossa vida, e nós começamos então a perceber que começa a se gerar então o fruto do Espírito Santo, e nós começamos a sentir algo diferente, uma transformação em nós, aleluia, ao nome do Criador. Então, irmão, nós percebemos
que logo está sendo gerado em nós o amor, aleluia, aleluia, está sendo gerado em nós a paciência, glória ao nome do Senhor, a longanimidade, bendito Deus, a alegria faz parte da nossa vida, porque o fruto do Espírito Santo começa a crescer dentro de nós, bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Jesus aqui então no capítulo 5, Jesus inicia com as bem-aventuranças, irmãos. E é interessante notar que ele começa descrevendo quem somos antes de descrever o que fazemos. A vida cristã nasce de dentro para fora, e percebemos então que a vida cristã nasce de dentro para fora, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro ele fala, olha, vocês estão dessa forma, aleluia, por exemplo, olha, disseram que amar aqueles que vos amam, um exemplo lá que nós lemos aqui em algum versículo, amai aqueles que vos amam, eu porém vos digo, você deve amar aquele que te ama, mas você também tem que amar e orar por aquele que te persegue. Isso é evangelho da graça, irmão. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. É esse evangelho que precisa nos alcançar. Quantas vezes nós já ouvimos em algum lugar, dizendo assim, alguém está me perseguindo, meu chefe no meu trabalho me persegue, alguém lá na minha escola está me perseguindo, eu vou buscar a palavra. Aí vai na igreja, irmãos, e vem a palavra. Aquele que te persegue, aquele que está fazendo mal contra ti, eu vou colocar debaixo do cemitério. Não, meu irmão, bendito o nome do Senhor. Aqui no capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus foi claro, irmãos, nós temos que amar aqueles que nos odeiam, irmão, nós temos que orar por ele, bendito é o nome do Senhor. O fruto do Espírito Santo, irmão, dentro do nosso coração, chamado amor, alegria, paciência, longanimidade, tem que nos alcançar. Nós temos que fazer as obras, não é para o nosso ego, irmão, as obras para que o nome do Senhor possa ser glorificado em nós. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. É disso que se trata, irmão, no capítulo 5, aleluia. E aqui o Senhor foi falando, bem-aventurados os pobres de espírito. Primeira característica é a humildade espiritual. Jesus nos ensina que a porta de entrada para o reino é reconhecer nossa total dependência de Deus. Então, se nós começarmos a ler aqui, irmãos, estes bem-aventurados isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado aquilo outro mais, nós vamos perceber que nós não nos encaixamos aqui, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não somos bem-aventurados, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós precisamos ainda, irmãos, aleluia, se achegar mais diante de Jesus Cristo, aleluia, falar mais do seu evangelho, falar mais da sua graça. Que graça, irmãos? É a igreja? É as paredes? Não, meu irmão. Bendito o nome do Senhor. A graça, irmão, é favor imerecido que nós não merecíamos. Aquilo que o Senhor fez por nós, nós não merecíamos. A morte da cruz, nós não merecíamos aquilo. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela cruz que o Senhor Jesus carregou, aquela cruz em que Ele foi levantado, bendito é o nome do Senhor. Era para ser minha, era para ser sua. Bendito é o nome do Criador. Mas o Senhor, por grande graça e misericórdia, e por grande amor que Ele tem pelas nossas almas, entregou o seu próprio Filho unigênito para morrer por nós na cruz. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Aqui quem é pobre de espírito sabe que não chega diante de Deus com méritos próprios, bendito seja o nome do Senhor, mas chega com mãos vazias, clamando pela misericórdia do nosso Deus, bendito seja o nome do Criador. Bem-aventurados que choram, aqui o Senhor disse, não se trata de qualquer choro, como o Senhor já deu de falar, irmão. O choro aqui, irmãos, é o choro quando nós vemos alguém no pecado. Glória a Deus. Muitas das vezes alguém vê alguém lá cometendo algum tipo de pecado, alguém que ainda não conheceu o Evangelho, ainda que não teve encontro com Jesus Cristo, e alguém pode passar lá e condenar, está vendo, está no mundo, está fazendo coisa errada, é por isso que a vida está desse jeito, é por isso que está assim, é por isso que está assado. Não, meu irmão, bendito Deus, bem-aventurados somos nós que choramos por aquele, bendito Deus, que nós avistamos que está no pecado, e nós se compadecemos e dissemos, Senhor, tem misericórdia, que o teu Filho Jesus Cristo, que o Evangelho alcance essa alma, e nós, bendito Deus, possamos ter a oportunidade de falar do Evangelho para aquele que ainda não conhece a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o choro de que se fala aqui, bem-aventurados que choram. O verdadeiro cristão, irmãos, ele não se alegra com a maldade, mas ele sente tristeza
e ele sente muita tristeza e encontra consolo em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor vai falando para aquela multidão, e como está falando conosco nessa noite: bem-aventurados os mansos, bendito seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente fica achando assim: não, ser manso, esse negócio de ser crente aí, ser manso, isso aí é para os fracos, irmão. Eu já vi isso da boca de pessoas que que faziam parte do meu ciclo de relacionamento. Que isso, esse negócio de ser crente, fica que nem bobo aí, as pessoas vêm, faz o que quer, pinta e borda, você não fala nada, fica aí calado, não fala nada. Irmão, bem-aventurados os mansos, porque mansidão não é fraqueza, é força, sob controle. Bendito Deus. Aquele que tem, irmãos, aleluia, o controle, aleluia, bendito Deus, o controle, o domínio, o controle, é o coração que confia no Senhor, a ponto de não desejo por uma vida santa, aqueles que têm desejo de estar na presença do Senhor, com uma vida santa, aleluia, não é fome ocasional, mas sede intensa. O reino nunca se satisfaz com uma fé superficial. Glória o nome do Senhor. E o Senhor Jesus vai ensinando a multidão, segue com as bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, glória ao nome do Senhor, porque receberam misericórdia. Entende a misericórdia, perdoam porque foram perdoados, irmão. Então todo aquele que serve o Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, e é alcançado pelo Evangelho, é alcançado por Cristo, aleluia, recebe a misericórdia de Deus, recebe a misericórdia do Senhor Jesus, recebe o Evangelho. Então ele tem misericórdia daquele que está lá fora, que ainda não recebeu, que ainda não conhece a Cristo, não conhece a palavra. Bendito é o nome do Senhor. E logo ele se preocupa: eu vou falar do Evangelho, vou falar da graça do Senhor para esta pessoa, para este jovem, para esta mulher, para este homem. Bendito é o nome do Criador. E o Senhor vai continuando: bem-aventurados os puros de coração, bendito é o nome do Senhor. Pureza de coração é integridade, irmãos, é ser inteiro, sem duplicidade. Deus busca homens e mulheres cujo interior combina com o exterior. Bendito é o nome do Senhor. Não adianta falar que nós somos limpos de mão e puro de coração, mas as nossas atitudes, bendito seja o nome do Senhor, não condiz com aquilo que nós falamos. Bendito seja o nome do Criador. Aqui o Senhor está falando, lembrando mais uma vez como que é o padrão, bendito Deus, de um cidadão dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurado os pacificadores, aleluia. Não é apenas, irmãos, pacífico, mas é aquele que pacifica alguma situação, atuam para reconciliar. Quando ele vê alguma coisa que está errada, alguém que está, bendito Deus, em contenda, criando algum tipo de confusão, glória ao nome do Senhor, então ele vai lá e pacifica. Bendito seja o nome do Senhor. Tenta aproximar, tenta unir, aleluia. O cristão não joga, irmãos, mais gasolina lá no fogo, no conflito. Ele carrega balde de água, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é o jeito de pacificar. Se nós vemos que alguma coisa está acontecendo, está errado, estão falando mal não sei de quem, aí, bendito seja o nome, e continua: é isso mesmo, você falou isso aí, mas tem outra coisa, e começa a fermentar, e começa a aumentar o conflito. Bendito seja o nome do Senhor. Não é disso que o Senhor fala, irmão. Esse bem-aventurado é aquele que, bendito Deus, se compadece da situação e começa então a tentar pacificar, a tentar ficar em paz. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Essa aqui, irmãos, é a mais importante bem-aventurança. Jesus promete que o reino pertence aos que sofrem por andar na luz. Bendito seja o nome do Senhor. A perseguição não significa abandono, irmãos. Não é porque estamos perseguidos e nós muitas das vezes nos sentimos abandonados. Bendito Deus, aleluia. Eu acho que Deus não está na minha vida. A pior coisa que um cristão pode dizer: Deus não está na minha vida. Irmão, como que você pode falar uma coisa dessa? E você está esquecendo do amor que Deus teve pela tua alma, mandou o seu próprio Filho unigênito a sofrer por ti na cruz. Bendito seja o nome do Senhor, a morrer por você na cruz. Ele morreu, como nós cantamos no hino, morreu para que nós pudéssemos viver. Glória ao nome do Senhor. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas oxalá que você entrou nesta noite, nesta live, e dizendo assim, pensando:
aí com os seus pensamentos: Deus não está na minha vida, eu não sei por que eu insisto de ficar buscando, aleluia, a servir a Deus, a buscar a palavra. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, não diga mais assim, não fala mais dessa forma, porque o Senhor ama a todos nós. Bendito seja o nome do Senhor, porque se não fosse assim, irmãos, nós não estaríamos hoje com a salvação garantida através de Jesus Cristo nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Maior prova de amor, irmãos, o Senhor já nos deu quando o Senhor Jesus expirou na cruz, aleluia, e ali ele morreu, glória ao nome do Criador, e depois ressuscitou depois de 3 dias, aleluia, vitorioso, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo por amor de nossas almas. Bendito seja o nome do Criador. Irmão, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Jesus promete que o reino pertence e sofre por andar na luz, irmãos. A perseguição não significa então abandono de Deus, mas a identificação com Cristo. Por quê? O Senhor Jesus mesmo falou, aleluia, que no mundo tereis aflição, sereis perseguido, sereis caluniado, sereis odiado, sereis rejeitado. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor falou, não vai ser fácil, vai ser difícil, vocês vão sofrer por causa do amor do Evangelho, vocês vão sofrer por amor do meu nome. E se você está sofrendo essa perseguição, se você está sofrendo por alguma coisa que está acontecendo na tua vida, porque você manifestou e professou a tua fé em Cristo, dá glória ao teu Criador, porque tu és um bem-aventurado, porque bem-aventurado é aquele que sofre por amor da justiça, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Está cumprindo a palavra. Irmão, nós gostaríamos de subir aqui no púlpito, ler a palavra e começar a falar palavras em que fosse, bendito Deus, palavra doce. Olha, Deus vai fazer isso na tua vida, Deus vai fazer aquilo, Deus vai vir até o cativeiro, Deus vai abrir a porta de emprego. Mas, irmãos, se nós formos ler aqui, bendito Deus, no mesmo livro de Mateus, aleluia, no capítulo 4, nós vamos perceber, irmãos, que o único que prometeu a benção da terra, é a benção das coisas desta vida, foi o próprio diabo. Chegou para o Senhor Jesus e disse: se prostrares e me adorares, eu vou te dar tudo isso. Glória ao nome do Criador. Mas o Senhor Jesus, ele sabia do plano da salvação, ele sabia que ele tinha que, aleluia, vencer a tentação. Por isso ele falou: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao teu Deus servirá e somente a ele adorará. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, aleluia, nós não podemos vir aqui pregar, bendito Deus, a benção desta terra terrena, porque isso daí, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, é apenas o diabo que fez isso, irmão. Nós temos que vir aqui e falar do Evangelho, falar de Cristo, falar da cruz, bendito seja o nome, falar da salvação, falar, bendito Deus, das coisas que é do céu. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor continua com as bem-aventuranças, aleluia, aleluia, o nome do Senhor, irmãos. Depois de descrever que somos Jesus, de quem somos, Jesus então revela o propósito dessa transformação. Vós sois o sal da terra. O sal preserva e impede corrupção. Irmãos, antigamente, bem nos tempos passados, quem é mais antigo que está assistindo a live vai saber do que eu estou falando. Não existia geladeira, irmãos, não existia energia elétrica, então as pessoas compravam alimento e elas tinham que, bendito Deus, salgar o alimento de forma excessiva, irmão, porque se colocasse o alimento, simplesmente guardasse em algum lugar, o alimento no outro dia já estava estragado. Então o sal, irmão, ele preservava, aleluia, e não deixava que o alimento se estragava. Por isso então o Senhor fala: vós sois o sal da terra. O sal preserva e impede a corrupção. Nesta declaração, irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos diz que o mundo se corrompe, mas o cristão exerce influência que impede o avanço da podridão moral e espiritual, irmãos. Porém, Jesus alerta: se o sal perder o sabor, se
se perdermos o caráter santo, isso quer dizer, se o sal perder o sabor, ou seja, se perdermos o caráter santo, perdemos então a nossa função no mundo, irmãos. Bendito seja o Deus. Seremos igual ao mundo, nos corromperemos, entraremos, bendito Deus, em coisas ilícitas. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Bendito seja Deus. Vós sois a luz do mundo. A luz, irmãos, revela, ilumina, dissipa as trevas. Jesus não diz sede luz, ele não disse isso, ele disse vós sois, ou seja, esta é a nossa identidade. Glória ao nome do Senhor. É a identidade, irmãos, que o cristão, aleluia, adquire quando ele aceita o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador. E bendito Deus, o Espírito Santo entra na sua vida, faz do seu corpo a morada do templo, é o templo do Espírito Santo, e aí começa então a gerar os frutos do Espírito Santo, o amor, a paciência, aleluia, o autocontrole sobre o pecado. Glória ao nome do Senhor, alegria, bendito seja o nome do Criador, irmãos. A igreja não foi chamada para viver escondida, a igreja não foi chamada para ser camuflada, envergonhada. Glória ao nome do Senhor. A luz deve brilhar, irmãos, bendito Deus, para que aqueles que nos vejam, aleluia, e vejam as nossas obras, bendito Deus, não para a nossa glória, mas para que glorifiquem o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus aqui no, bendito Deus, no Sermão da Montanha, ele dizia que todas as nossas, se Cristo está em nós, logo as nossas obras serão diferentes, e essas obras, irmão, não é para nos salvar, e muito tampouco para nos gloriar, bendito seja o nome do Senhor, mas essas obras para que o nome de Deus seja glorificado em nós. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, a missão do cristão na terra, aleluia, ela pode ser considerada de forma dupla: impedir a corrupção do mundo, ser o sal da terra, eliminar o caminho para que a glória de Deus se manifeste, ser luz. Isso significa ser luz. Não fomos salvos para viver, irmãos, isolados. Não fomos salvos para brilhar dentro da sociedade, nós fomos salvos para brilhar dentro da sociedade, da família, do trabalho, da escola, do lugar que nós frequentamos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, esse brilho, aleluia, não pertence a nós. Esse brilho é o brilho de Cristo em nós, é a luz de Cristo em nós, para que o Senhor seja glorificado em nós. Bendito seja Deus, aleluia, irmãos. Depois Jesus começa a se aprofundar ainda mais e mostra, irmãos, que a justiça do reino de Deus supera a dos fariseus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. A religião deles era externa. Então os fariseus, irmãos, só para recapitular, eram aqueles homens religiosos que ficavam lá no templo, bendito seja o nome do Senhor. Homens, irmãos, que estudavam a lei, bendito Deus, aleluia, e que eles criavam lá outras coisas, irmãos, outros ensinamentos, criavam coisas que não estavam, às vezes estavam até fora da lei. Então o Senhor Jesus reprovou aqueles homens, irmãos, porque ele fala aqui, os fariseus, que a religião deles era externa, irmãos, não tinha coisa interna. A de Cristo é interna. A doutrina que o Senhor trouxe no dia do Sermão da Montanha era interna. Ele se preocupava com regras. Aqueles homens fariseus se preocupavam com regras, se preocupavam com doutrinas. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, irmãos, é aquele que se preocupa com o nosso coração. Bendito seja o nome do Criador. Irmãos, Jesus não veio abolir a lei, de forma alguma. Quando nós falamos que os fariseus estudavam a lei, bendito seja o nome do Senhor, e que o Senhor Jesus reprovava, dá a impressão que nós estamos falando que o Senhor Jesus, então, ele veio abolir a lei. Não, ele veio cumprir a lei. O Senhor veio cumprir a lei, e de várias vezes ele falou, não cuideis que vim abolir a lei, mas muito pelo contrário, eu vim cumprir a lei. Glória ao nome do Senhor. Então, o cumprimento, irmãos, ele é o cumprimento da moral, da tipologia e das profecias, e eles nos chamam para a justiça, que vai além das aparências. Então, irmão, viver, aleluia, dizer que é cristão, aleluia, pautado em doutrinas humanas,
pautado em ensinamentos terrenos. Isso daí o Senhor reprova. Bendito seja o nome do Senhor. E o que o Senhor quer de nós então? Que nós vivamos, irmãos, o Evangelho. E viver o Evangelho, irmãos, é seguir os seus ensinamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Um dos ensinamentos é amar a teu Deus como ama a ti mesmo. Amar o teu Deus sobre todas as coisas. Amar o teu Deus como ama a ti mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo, mas quem não crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já é condenado. Estes são os mandamentos, irmão. Não existe doutrina que seja diferente de Cristo, aquela que Cristo nos ensinou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Aqui o Senhor foi falando, irmãos, de juramento. O cristão, ele deve ser confiável, não precisa ficar jurando, irmão. A palavra do cristão precisa ser confiável. Quando nós falamos com alguém, quando nós demos a nossa palavra para alguém, precisa ser confiável. Bendito seja o nome do Senhor. Não precisa falar assim, você vai fazer tal coisa? Sim, vou, juro que eu vou. Não precisa disso, bendito é o nome do Senhor. Nós temos que ser sim, sim e não, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, nós temos que transparecer confiança para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento. Esse é o mandamento, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor também falou nesse sermão acerca da vingança, irmão. A lei do talião estabelecia limite para a justiça. Jesus vai além, ensina a não retribuir o mal com o mal. Glória ao nome do Senhor. Ele nos chama a responder à ofensa com graça e com violência, e não com violência, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor fala também do amor aos inimigos. Aqui está o clímax do capítulo. Esse pode ser chamado, irmãos, o clímax do capítulo, a parte importante, a tônica da palavra. O mundo ama só quem o ama. Quantas vezes nós vimos, irmãos, por aí, na sociedade, alguém falar, eu gosto daquele fulano ali, ele é muito bacana, ele concorda com as minhas opiniões, ele concorda com os meus ideais, então eu gosto muito dele. Mas aquela lá eu não gosto, porque ela tem um jeito estranho, não concorda comigo, só discorda de mim. Ou seja, irmãos, o mundo só ama aqueles quem o ama. Glória ao nome do Senhor. Mas aqui o Senhor Jesus ensina, irmãos, que o cristão deve amar aquele que o ama e vai além, amar aquele também que nos odeia. Glória ao nome do Senhor. E não é só isso, irmão. Amar quem nos odeia é orando por ele, é buscando a face de Deus na oração e pedindo para que o Senhor abençoe, para que o Senhor Jesus possa alcançar aquela alma, que o Senhor Jesus, assim como nos alcançou com a sua misericórdia, alcance a alma daquele também, que ele possa conhecer o Evangelho. E muitas das vezes, irmão, só orar dessa forma, estamos também indo contra o mandamento, porque o Senhor Jesus diz, como já foi falado, ide por toda a parte, pregai o meu Evangelho a toda criatura, a todo aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer já é condenado. Esse é mandamento, foi o último mandamento que Cristo deu quando esteve na terra, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se nós ficarmos só na oração, nós não estamos cumprindo com 100% do mandamento de Cristo. Nós temos que orar, mas nós temos que procurar uma oportunidade para que nós possamos nos aproximar daquele que nos odeia, daquele que nos persegue, para falar do Evangelho, para chegar com calma, com pacificação, ali com amor, aleluia, e falar de Cristo, e falar do Evangelho. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Mateus 5 é um dos capítulos mais desafiadores da Bíblia. Glória ao nome do Senhor. Ele nos mostra, irmãos, que o reino de Deus não é uma religião de rituais. Não existe, irmãos, rituais, fazer coisas do mesmo jeito, sempre da mesma forma. É uma vida transformada. Aqui se trata, irmão, de ter uma vida transformada em Cristo. Jesus, irmãos, ele quer formar em nós um caráter santo, dar-nos uma missão clara, produzir em nós uma justiça que reflita o próprio Deus. De novo, irmãos, aqui o Senhor Jesus está falando, de certa forma, que tudo que fizermos, ainda que fizermos, irmãos, uma pregação em que possa converter tantas almas, mas tudo isso não é para nós, mas é para a honra e glória do nosso Deus, do reino dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o cristão verdadeiro
não é reconhecido apenas pelo aquilo que ele diz, mas também pelo que ele é. Glória ao nome do Senhor. O mundo precisa, irmãos, de crentes, aleluia, que sejam sal da terra, que impeçam a corrupção, que preserva aquilo que é bom. Glória ao nome do Senhor. Precisa de crentes que sejam luz, aleluia, que apontem para Cristo. Glória ao nome do Senhor. Irmão, aqui o Senhor diz que precisa ter crentes cujo coração seja governado pelo reino dos céus. Glória ao nome do Senhor. Nesta noite o Senhor pergunta para nós: você está preparado? Entrega o teu coração para o Senhor Jesus. Você está preparado? Entrega a tua vida, a tua alma na mão do Senhor Jesus. Abre o teu coração, abre a tua boca e fala aí agora no teu coração, mentalmente: Senhor, eu quero te servir, toma a minha vida, governa a minha vida, entra, Senhor, na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo entre em mim e produza os frutos do Espírito Santo, que eu possa ser crente de verdade, cristão na terra, aleluia, mas não só de falar, mas de ser cristão. Glória é o nome do Senhor. Hoje a palavra está aqui mais uma vez, irmãos, nos dando a oportunidade de nós examinarmos o nosso coração diante de Deus. E o Senhor pergunta: será que há pobreza de espírito em nós? Aleluia! Será que há pureza, irmãos, em nós? Há misericórdia em nós? Bendito seja o nome do Senhor. Você é o sal e a luz onde Deus colocou você, lá na tua escola, no teu trabalho, lá na faculdade, aonde você vai, no clube, aleluia, aonde você passa. Podemos dizer que você, aleluia, é a luz do mundo, é o sal da terra. Glória ao nome do Senhor. Você pacifica a situação quando não está boa. Você é aquele que pacifica, que chega com amor, que chega com a misericórdia. Essas são as perguntas que o Senhor faz para esta noite. A justiça de Cristo, irmão, será que ela está transformando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de reagir e a maneira de viver? Glória ao nome do Senhor. E alguém possa dizer: mas quem é esse pregador para fazer esse tipo de pergunta? Irmão, está aqui a palavra serve para mim também. O Senhor está fazendo a pergunta para todos nós, para mim, para você. Glória ao nome do Senhor. Então vamos pedir, irmãos, nesta noite, desde o pregador até o jovem que está assistindo a live, vamos pedir: Senhor, forma, aleluia, um caráter do reino dos céus em mim. Senhor, o Espírito, que o teu Espírito Santo nos dê, aleluia, a justiça do céu, que nós possamos pedir para o Senhor nesta noite, que faça a vontade, que Ele possa, aleluia, que Ele possa fazer de nós uma luz, onde as trevas, aleluia, perecem. Bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor nos transforme à imagem de Jesus Cristo, aleluia, para que o mundo veja Cristo em nós, aleluia, é o nome do Senhor. Não adianta, irmão, só falar que é crente, não adianta só falar, aleluia, só tocar instrumento na igreja, pregar a palavra, mas se nós, aleluia, não nos transformamos em Cristo, se as pessoas que nos veem, não veem Cristo em nós, aleluia, irmão, é doloroso dizer, mas nós estamos perdendo tempo aqui. Vamos chegar naquele dia, aleluia, o Senhor vai olhar para nós: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor vai olhar: quem é você? Eu não te conheço. Glória ao nome do Senhor. Eu estive lá na terra, Senhor, eu ia na igreja, ouvi a tua palavra, toquei o meu instrumento, preguei a tua palavra, contei testemunhos dos teus feitos na minha vida. E o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, oxalá que nesta noite nós possamos, aleluia, ser transformado por esta palavra, que a imagem de Cristo, irmão, possa, aleluia, ser, aleluia,
aleluia, formado em nós, moldado em nós, para que naquele dia nós possamos ouvir assim: vinde, medidos do meu Pai, sobre o pouco foste fiel, e agora sobre o muito eu vos colocarei. Oh, irmão, você quer ver Jesus Cristo? Você quer entrar no céu? Você quer abraçar o Senhor Jesus, esse que tanto fala conosco todas as noites? Você quer ver o trono? Você quer entrar na sala do trono? Glória ao nome do Criador. Então, irmão, aceita essa palavra como vinda do Senhor, como vinda de Deus, aleluia, e que o Senhor possa transformar a nossa vida. Essa é a palavra. Deus seja louvado, amém, glória.